Capítulo 3. A fonte do rio. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. João foi capaz de identificar a fonte do rio de Deus. Este é um rio puro, é um rio de vida, é claro como cristal e procede do trono de Deus. Nós sabemos como é o rio e também de onde ele procede. Os rios sempre nos intrigam. Tempos atrás, os pioneiros eram obcecados por descobrir de onde o rio vinha, e aqueles que se arriscaram nessa descoberta para desenhar a trajetória do rio acabaram se tornando heróis para todas as gerações posteriores. Hoje em dia, os rios não são menos importantes do que naquela época. A falta de água limpa, água para beber, água para irrigação das plantações e para ser usada em produtos manufaturados é um dos maiores problemas que o mundo está enfrentando hoje. Israel tem tido dificuldades com o direito de uso das águas desde sua fundação. O país tem pouquíssimo suprimento de água e neste momento está cogitando trazer água da Turquia, do Líbano ou mesmo da Síria. Muitos outros países têm o mesmo problema, uns por causa do clima, outros por causa do crescimento da população, ou mesmo pela poluição dos rios existentes. Uma das maiores considerações para o futuro não será somente guerra e paz, mas também a questão crescente dos direitos pela água. De onde virá a água necessária para as gerações futuras? O rio de Deus tem uma fonte única, vem diretamente do seu trono. Um dia, nas reuniões do verão de 1998, uma pessoa teve uma visão do rio vindo do mais íntimo do coração do Senhor e fluindo diretamente para nós. Ele é a origem do rio, porque ele é o rio. Por causa desta fonte única, esse rio é diferente dos outros. Alguns rios são limpos e abundantes na sua origem, mas, ao se distanciarem da fonte, eles começam a se poluir e a diminuir. Quando você está no rio de Deus, no entanto, você está sempre na fonte. O rio procede dele. Ele é o rio, seja na origem, seja no meio ou seja no final. Frase-chave: a qualquer hora que você entrar no rio, você estará na fonte. É por essa razão que a nossa atenção deve estar focalizada no rio. Em outros rios ocorre diferente. Existe uma origem, mas, no decorrer do caminho, outros rios despejam suas águas nele, até que a mistura final da água não seja a mesma da origem. Não é tão puro e nem tão limpo. As águas do Rio Jordão, por exemplo, originam-se em Dan. Porém, no ponto do Jordão, onde os peregrinos costumam se batizar, a água é totalmente diferente. O rio de Deus não é assim. Não importando onde você esteja no rio, a água é fresca e pura, direta da fonte. Não há contaminação e nem mistura com outras águas. A qualquer hora que você entrar no rio, você estará na fonte. É por essa razão que a nossa atenção deve estar focalizada no rio. Sua fonte é Deus. O que geralmente acontece é o avivamento ser corrompido pela interpretação errônea do homem. Nós sempre queremos entender o avivamento do ponto de vista da nossa posição doutrinária. Alguns aspectos naturais do avivamento não podem ser percebidos através do ensinamento de outras pessoas, pois estas, ao ensinarem, incluem suas próprias visões e interpretações.
De alguma maneira, a essência ou a natureza do avivamento é ensinada, mesclada às crenças particulares vindas do homem. Não é aquilo que Deus está dizendo sobre o assunto. Quando você considera alguns ensinamentos, você deve considerar sua fonte ou a pessoa que expressou o seu ponto de vista. Isso vai fazer a maior diferença. Frase-chave: este rio de Deus nunca pode ser mudado. Ele é puro porque a sua fonte é pura. Nenhum homem pode contaminá-lo com sua interpretação ou tendência. Nenhum homem pode moldá-lo da maneira como preferir para encaixá-lo aos seus padrões. Este rio de Deus nunca pode ser mudado. Ele é puro porque a sua fonte é pura. Nenhum homem pode contaminá-lo com sua interpretação ou tendência. Nenhum homem pode moldá-lo da maneira como preferir para encaixá-lo aos seus padrões. Este rio procede do trono de Deus. O rio de Deus é sempre cheio de vida. Como o rio Jordão corre em direção ao Mar Morto, e como o Mar Morto não tem nenhuma saída, a água morre ali. Como não há vida no Mar Morto, ele recebeu esse nome. O rio de Deus está sempre fluindo. Ninguém pode pará-lo, nada pode impedi-lo de enviar água fresca, nada pode impedir o seu fluir. Portanto, as águas do rio de Deus são sempre águas que vivificam. Algumas pessoas parecem estar estagnadas. Elas gastam tempo apontando os erros dos que estão no avivamento. Os críticos só vão parar quando eles mesmos receberem uma unção maior do que aqueles que estão criticando. Ou então, quando eles tiverem em suas reuniões centenas de curas de casos chamados incuráveis, ou quando numa reunião acontecer de todos os aleijados das cadeiras de rodas se levantarem. Parece que eles só vão parar de criticar quando uma dessas opções acontecerem. Independente disso, eles não têm o direito de criticar o avivamento de Deus. E por que é necessário falar de erros do passado de alguns servos de Deus que estão sendo usados por Ele no avivamento? Algumas pessoas devem ter falado mal de Moisés na sua velhice. Talvez por isso Deus o tenha levado. Antes que a nova geração dissecasse seu corpo, Deus enviou anjos para levá-lo para o lar. É possível contaminar o avivamento apenas com nossas palavras vãs. Eu gosto de falar de avivamentos passados, mas o que me interessa são os milagres que Deus fez, os sinais e as maravilhas que Ele mostrou e a glória que foi manifesta no meio do seu povo. Isso me entusiasma e me encoraja a esperar milagres ainda maiores. Ouvir sobre erros que pessoas fizeram não ajuda ninguém. Entre nas águas vivas do rio que está fluindo, e as suas águas não ficarão paradas. É maravilhoso ver pessoas que nunca profetizaram antes. Elas mal conhecem as Escrituras, mas parece ser Jeremias ou Isaías naquele momento que falam a palavra que Deus acabou de lhes dar. Isso acontece pois aquele que é a fonte do rio também é o que dá a palavra falada. Foi ele quem inspirou e nos deu a palavra escrita. E porque ele está em nós e nós nele, o que ele fez para os profetas antigos pode acontecer em nós também. Mas só quando o rio está fluindo e quando nós nos posicionamos para receber da fonte. A partir do momento que entendemos que a fonte do rio é Deus e que o rio emana do seu trono,
É hora de conhecermos melhor Ele e seu trono. Se nós quisermos ser puros, devemos entrar neste rio puro, e se quisermos nos manter puros, devemos nos manter perto da fonte. O rio que Deus mostrou para João é um rio puro, claro como cristal, e ainda procede do trono de Deus. Esse rio é o mesmo em Ashland, na Virgínia, em Smithton, no Missouri, em Brushville, na Flórida, ou em Toronto, no Canadá. É o mesmo na sua cidade. Quando você pisar nele, pode esperar a mesma pureza e a mesma cristalinidade, procedendo do trono para fluir sobre você, em você e através de você. É o rio de glória presente na sua vida. Nota do tradutor: o Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra, estando 396 metros abaixo do nível do mar. Por essa razão, ele não tem nenhuma saída de água, ou seja, recebe água de outros rios, mas como a água não tem como correr para algum lugar mais baixo, ela começa a perder sua vida. Ele possui uma alta densidade de sal que é 7 vezes maior do que a do oceano. Pouquíssima ou quase nenhuma vida pode ser encontrada naquele ambiente. Amém.